Bom dia a todos. Uma satisfação muito grande estar aqui no evento. A associação já por 2 vezes já veio me convidado para estar presente aqui. E ano passado mesmo cheguei a agendar a minha vinda, mas por problemas de saúde na família não pude comparecer. Mas essa honra se renova neste instante, sobretudo porque desta feita a Abratio homenageia um símbolo da magistratura nacional, que é o eminente juiz, o grande juiz, Albino Zavascki, que nos faz muita falta na primeira sessão, mas para a nossa segurança, ele está no Supremo Tribunal Federal agora a ditar e a pontuar suas lições de direito, sobretudo direito tributário, para nós outros no Superior Tribunal de Justiça. Também me honra, doutor Cléucio, ter Vossa Excelência na presidência e ter também aqui uma professora de direito tributário, e que não foi minha professora, mas com seus livros que através dos seus livros que eu também procuro estudar, para quem sabe me aventuraram com mais segurança ainda nesse tema. Eu devo lembrar na assistência que há pouco mais de 5 anos eu fui terceirizado do Ministério Público à Magistratura. Não é o caso da Regina Helena Costa, que é uma brilhante magistrada de carreira. Mas eu agradeço ao doutor Tiago, à doutora Isabel Dez, ao professor Sacha Calmon, enfim, ao doutor Igor, a todos quantos ousaram me convidar para estar aqui, e ousadia essa que superlativada agora pelas palavras do doutor Cléucio, que eu agradeço profundamente. Mas, minhas senhoras e meus senhores, o tema que me foi proposto para essa conferência é a jurisprudência do STJ sobre conflitos de competência tributária entre entes homólogos e heterólogos. Devo fixar, com um preâmbulo, de que sabido é que nos últimos 200 anos, pelo menos, os grandes conflitos que aconteceram no mundo, eles sempre giraram em torno de federalismo e soberania, que tange a direito tributário. Se o marco da tomada da Bastilha foi para a Revolução Francesa um grande evento, sem dúvida alguma, a raiz de tudo se encontrava naquele caótico e injusto sistema tributário daqueles tempos. Também na guerra dos Estados Unidos, ou seja, o motivo não era outro. A Revolução Americana, na base dela lá estava o conflito de um sistema tributário injusto e caótico. E aquele lema ontem ainda renovado pelo nosso governador no evento, de que o No Tributation Without Representation é, sem dúvida alguma, a base para que nós enfrentemos esta conferência. Evidentemente que essas questões se renovam a cada geração, com maior ou menor potencial explosivo e com maior ou menor impacto nas relações de natureza política. No decorrer desta conferência, fixarei sempre esse ponto, que a solução para esses conflitos não estará exclusivamente, notadamente, na área técnica, na área jurídica, mas uma densidade política extraordinária. A evolução da instituição democrática, a estabilidade econômica, a solidez do sistema representativo terminaram por retirar desses conflitos muito do seu caráter violento e de sua potencialidade para uma ruptura institucional. No entanto, seus efeitos dramáticos, efeitos a meu sentir, ainda podem ser sentidos em diferentes escalas, sempre guardando relação com federalismo e soberania. Veja-se que a crise da secessão da Espanha, com as atitudes unilaterais da Catalunha, de desrespeito aos primados constitucionais, em nome de sua autodeterminação,
está imbricada, por certo, com a distribuição de competências tributárias e a divisão das receitas efetivas. Também no Reino Unido, avizinha-se o plebiscito da possível separação do reino, da Escócia do Reino Unido. Também lá se debate a questão tributária, de quem arrecada e quem arcará com a prestação de serviços com o reino eventualmente dividido. E a toda poderosa Alemanha. A Alemanha de Angela Merkel, que agora recentemente reeleita, segurando a Europa como um todo, a economia europeia como um todo. Vamos fazer microfonia. Também lá na Alemanha, como sabido, há uma silenciosa e pouco conhecida crise nos Länders que, com Bremen e a Saxônia-Anhalt, não se conseguem manter por seus impostos de receitas. Nada mais parecido em escala interna com a crise europeia vivida entre estados da União Europeia. De um lado, Portugal, Grécia, Espanha, e de outro, Alemanha, Holanda, Luxemburgo. Tais circunstâncias levaram ao Tribunal Constitucional alemão a algumas reclamações constitucionais com o objetivo de revisar a participação de receitas tributárias e a autonomia do Länder para se endividar. O Brasil, nesse aspecto, pode se orgulhar de ter amenizado ou se auto-imunizado diante da implantação de alguns diplomas legais que deram certa conformação econômico-financeira, sobretudo controle na gestão pública. Esquecendo relembrar aqui o advento da Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e o PROER, que assegurou uma estabilidade no sistema financeiro bancário. Persistem, no entanto, os conflitos de competência tributária no âmbito federativo. Para ser mais honesto intelectualmente, não somente conflitos de competência tributária, mas de variegada ordem, especialmente no âmbito normativo. Este é um dos grandes problemas que nós nos tribunais enfrentamos. É a parte administrativa, também o exercício do poder de polícia e de políticas públicas. Cotidianamente, o Estado federal, seja por qualquer dos seus entes, despeja uma pletora de recursos, de ações no judiciário em decorrência desse, às vezes, suposto poder regulamentador tributário. E isso faz com que haja um elevado acréscimo no custo da atividade econômica no Brasil, que é muito nefando para todo mundo. Bem refletindo na falta de lógica e de propósito razoável desses conflitos, que me recordo da série parábola narrada por São Marcos, em que Jesus, a certa altura, advertia de que e se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Voltando as atenções, senhoras e senhores, especificamente para o problema dos conflitos de competência envolvendo entre homólogos e heterólogos, que é o objetivo desta conferência, é de fundamental importância estabelecer como conceito prévio a competência tributária e quais as limitações dela. O professor Jorge Miranda já nos recordava que ser a competência conjunto de poderes de que uma pessoa coletiva pública dispõe para a realização de suas atribuições, de tal sorte que a competência no sentido técnico-jurídico mais estrito é uma manifestação de poder e uma condição de poder, com perdão do trocadilho, mas que se revela conveniente para fins didáticos. A competência pressupõe, para a sua existência, um ente dotado de poder, e poder constitucional, poder instituído, criado, baseado e fundado na Constituição. É da Constituição que essa potestade nasce e dela e que se extrai a ratio essendi. Mas não é apenas uma questão nomogenética, por certo, que explica e define a competência. As revoluções democráticas e o próprio constitucionalismo, desde suas origens liberais, deixaram evidente que a manifestação do poder há de ser legitimada pelo reconhecimento de suas limitações. A legitimidade, portanto, conceito central
para os regimes democráticos e jurídicos que conformam o Estado de Direito do século XXI, ela contamina a ideia de poder e exige para seu exercício a observância de certas condições. Ao poder que se manifesta, corresponde, por certo, o poder que se condiciona. Em tal ordem de ideias, a competência em geral e a competência tributária em especial hão de se condicionar como expressões de um poder constitucionalmente instituído, mas lastreado na legitimidade político-jurídica da democracia, do regime democrático. Daí se poder mencionar as limitações, e a doutrina está aí a nos dizer, através de Heleno Torres, que reconhece como limites, os limites imanentes relativos à delimitação material dos conceitos que a qualificam, renda, propriedade territorial, prestação de serviço, os limites colaterais decorrentes dos conceitos utilizados na definição das demais competências, e os limites das regras negativas de competência, derivados estes dos direitos fundamentais, garantias. A existência desses limites, porém, não é suficiente para se identificar um problema específico, os conflitos eventualmente manifestados entre os órgãos detentores de potestade e, no caso desta conferência, de potestade tributária. A visualização dessa questão, em particular, desvia o foco dos conflitos clássicos de ordem tributária que se ligam aos interesses de litígio do Estado, em face do cidadão, e que expressam mais vivamente no exame das limitações das regras negativas de competência. Essa perspectiva é historicamente justificável. Recordemos que a maior parte dos Estados nasceu e se constituiu de uma forma unitária. Desde o pequenino Portugal, com sua formação e formidável precedência, portanto, na Europa feudal de reinos, até a gigantesca Rússia, governada pelo czar de todas as Rússias, ou ainda, para se fixar em outro exemplo de Estado com multiplicidade étnica e linguística, espraiado por imensas faixas territoriais, nunca é tarde recordado o Império Otomano, governado autocraticamente por um sultão, se dizendo a sombra de Deus na terra. Na realidade de Estados unitários, concentra-se o exercício da competência tributária no Parlamento e diminui-se sensivelmente os conflitos daí originários. Quando entra em cena a federação, o modelo clássico dos conflitos tributários entre pessoas assimétricas, Estados versus contribuintes, os particulares, é facilmente imputável como insuficiente para resolver uma variedade inteiramente nova de litígios. No nosso caso, no caso brasileiro, é perfeitamente reconhecível o prestígio constitucional a um denominado princípio da autonomia dos entes federados. Por esse primado, recorde-se, que é de se reconhecer a prerrogativa de cada um dos entes para o exercício de suas competências, com a necessária observância do Estatuto Magno e de garantias, fundamentos e garantias dos contribuintes. Resumidamente, é possível apresentar, já que a nossa Constituição foi analítica sobre esse aspecto, a seguinte estrutura esquemática de distribuição de competências tributárias. A União, e eu não vou cansá-los, vocês estão lá dispostos no artigo 153, de 1 a 7 da Carta Republicana, e essa competência, além de todos os itens citados no dispositivo colocado, lembremos que essa embarca também os impostos não previstos, dentro expressamente assinalados no artigo, desde que não tenham caráter cumulativo com outros e que não possuam fato gerador, por certo, e base de cálculo próprios dos discriminados na norma. É a chamada competência residual, portanto, cuja série de matéria está no 154.1. Cabe à União instituir os impostos extraordinários, na iminência ou na hipótese de guerra externa declarada, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos a cada momento em que o evento se encerrar. Também é necessário mencionar os empréstimos compulsórios, artigo 148 da Constituição, e as contribuições sociais, todas elas elencadas no 149 também. Já aos Estados compete instituir os impostos elencados no 155 de 1 a 3, além, é claro,
como ocorre na União, da instituição da contribuição previdenciária dos servidores públicos. O Distrito Federal, competência dos municípios e dos estados, cumulativamente os municípios, a competência disposta no artigo 156, de 1 a 3, e 149A da Constituição. Relembramos que também aí se faz o realce para a competência, para a instituição da contribuição previdenciária dos seus servidores municipais. Para além dessa divisão, portanto, interna de competências federativas, apesar de ter sido analítica, há na própria Carta Republicana de 88 a ideia de que os conflitos advindos de seu exercício existem e devem ser solucionados até por força do artigo 146. Ela já dá o antídoto, quando diz que dispor, lei complementar disporá sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. É de se registrar que parte da doutrina entende ser impossível a ocorrência de conflitos de competência no nosso sistema, por seu caráter indelegável e privativo, além dos que só concebem a existência de conflitos aparentes de competência, cuja razão última, se der, reside precisamente na equivocada interpretação das distintas pessoas políticas dão ao texto constitucional. No entanto, esses conflitos são uma realidade no país, tendo como causa imediata o próprio modelo federativo, em sua correlação com o sistema tributário nacional, cujas bases são muito próximas do modelo alemão. Nesse sentido, é importante trazer aqui uma pequena lição do professor Heleno Torres, que nos ensina, aspas, a ideia de comunidade pressupõe harmonia entre a uniformidade e a diversidade, entre constância e variação. Não se pode ter uniformidade total, porque não há diversidade, mas também não se pode ter diversidade total, senão há uniformidade. Por termos comunidades e unidades, tem que abrir mão de poder, porque não serão não há, senão comunidade não há. E o exemplo de comunidade europeia revela bem isso, com relação à moeda e uma porção de outras coisas. Continuo. Mas eu acho que o microfone falhou. Mas é necessário oferecer alguns exemplos de ocorrência em concreto de conflitos de competência tributária entre as pessoas jurídicas estatais, homólogas e heterólogas, na justiça da nossa Corte Superior. Eu começo trazendo o exemplo de conflito de competência tributária entre pessoas jurídicas estatais heterólogas, envolvendo ICMS e ISS. O Superior Tribunal de Justiça teve a oportunidade de analisar a questão da incidência do ISS sobre a produção de cartões telefônicos para uso em telefones públicos, baseando-se no sistema constitucional tributário e nas normas específicas de caráter infraconstitucional, a saber, 155.2, parágrafo 2º, 9, a linha B, 156.3, todos da Carta Republicana, artigo 2º, 4 da Lei Complementar 87 e 1º e parágrafo 2º da Lei Complementar 116. A Corte fixou que a demarcação das esferas de competência tributária entre os entes públicos heterólogos, estados e municípios, relativamente à incidência de ICMS e ISS, sujeitar-se-ia aos seguintes critérios. Isso foi dito pelo nosso homenageado, o ministro Teori Zavascki. Quais seriam os critérios? No caso do ICMS, incide sobre operações de circulação de mercadoria e sobre serviços de transporte interestadual, internacional e de comunicações. No caso do ISS, tem incidência sobre operações de prestação de serviços compreendidos na lista da Lei Complementar 116, que sucedeu o decreto 406. No que se refere às operações mistas, a saber, as que agregam mercadorias e serviços, incidirá o ISS, desde que o serviço agregado estiver compreendido na lista de que trata a Lei Complementar 116, ou o ICMS, quando o serviço agregado não estiver previsto na lista contida na referida Lei
complementar 116. Outra espécie de conflito que enfrentamos no tribunal foi reflexo entre pessoas jurídicas, estatais e heterólogas envolvendo impostos federais e estaduais. Em outro importante julgado, portanto, que envolve reflexamente tributações oriundas de esferas de potestade federal e estadual, o STJ definiu que a prestação de serviço não se confunde com atividade industrial, para os fins específicos da tributação, de tal sorte que os serviços de telecomunicações que se submetem exclusivamente ao ICMS não representam atividade industrial para fins de tributação. Isso foi dito no resto 984.880 de Tocantins, pelo ministro Herman Benjamin. Esse é um exemplo, no meu sentido, de possibilidade de conflito reflexo, por meio de uma eficácia indireta de litígio envolvendo o particular e o Estado, mas que repercute na esfera pública. Um outro exemplo enfrentado no Tribunal de Conflito de Competência envolvendo a incidência de ISS e ICMS no serviço de composição gráfica. Nesse conflito de competência que se resolve por meio de litígios imediatos e não imediatos, entre pessoas jurídicas de direito público, de caráter heterólogo, é que o que resultou da adoção do STJ foi o seguinte: normalmente, Teori Zavascki nos diz que a prestação de serviço de composição gráfica personalizada ou sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita apenas ao ISS. Era a súmula. Até porque as operações de composição gráfica, disse o ministro Teori, como no caso dos impressos personalizados e sob encomenda, são de natureza mista, sendo que os serviços a ela agregados são incluídos na lista anexa do Decreto 406, item 77, e na Lei Complementar 116, item 13.05. Consequentemente, tais operações estão sujeitas, sim, à incidência do ISS-QN e não do ICMS. Outro conflito seria envolvendo a incidência do ISS e o ICMS no fornecimento de medicamentos manipulados por farmácias. Novamente, inspirado na sempre firme orientação do ministro Teori Zavascki, figura de verticalidade moral e intelectual ímpar, tem adotado o chamado critério da preponderância para resolver conflitos de competência tributária, especialmente os de caráter reflexo ou imediato. Exemplo disso está no reconhecimento de que os serviços farmacêuticos, diz Teori, constam do item 4.07 da lista anexa da Lei Complementar 116, como serviços sujeitos à incidência do ISS-QN. Assim, a partir da vigência dessa lei, o fornecimento de medicamentos manipulados por farmácias, por constituir operação mista que agrega necessária e substancialmente a prestação de um tipo de serviço farmacêutico, não está sujeita a ICMS, mas a ISS-QN. Um outro conflito que analisamos em matéria tributária é no campo exonerativo. Uma das grandes preocupações do STJ, embora nem sempre haja conseguido sucesso nesse propósito, é de não alimentar a chamada guerra fiscal. Recentemente julgando mais um RMS, inclusive aqui de Minas Gerais, da Minas Gerais. Em diversos casos, a Corte Superior tem definido, especialmente no campo das exonerações, em ordem a preservar o equilíbrio federativo. Em um deles, de relatoria do ministro Herman Benjamin, ficou assentado pela primeira sessão, na segunda turma, que os convênios do ICMS têm a função de uniformizar, no âmbito nacional, a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais pelos Estados. Inteligência do artigo 155, parágrafo 2º, 12, a linha G da Carta Republicana. Em última análise, continuou o senhor ministro, trata-se de instrumento que busca conferir tratamento federal uniforme em matéria de ICMS, como forma de evitar a denominada guerra fiscal. Nos termos da cláusula primeira do parágrafo 1º do convênio ICMS 128 de 94, ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a não exigir a anulação proporcional do crédito prevista no inciso 2 do artigo 32 do anexo único do convênio 66, de 14 de dezembro de 88, nas operações de que trata a cabeça
desta cláusula. A teleologia do Instituto e a própria literalidade da norma revelam que a hipótese é de mera autorização, de modo que não há obstáculo a que a legislação estadual impeça o aproveitamento integral do crédito. Fecho aspas. Mais adiante, o debate sobre a inconstitucionalidade da lei local, que institui o benefício fiscal em comento e eventuais compensações financeiras, notadamente em face do que dispõe o artigo 155, parágrafo 2º, item 12, a linha G, e da Lei Complementar 24, esse foi o tema que revisamos agora na sessão última da primeira sessão do direito público, deve ser discutida diretamente entre os Estados envolvidos mediante ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. O Estado não pode editar esse tipo de normas suplantando o acesso ao judiciário, não sendo o caso de impingir sanções unilaterais ao contribuinte em face de eventual guerra fiscal. No caso de empresa optante pelo Simples Nacional, abordo agora, a cobrança de diferencial de alíquota não tem o efeito de onerar a operação posterior, na medida em que equaliza a anterior, realizada pelo fornecedor, de modo que o diferencial de 6%, nesse exemplo, seja recolhido aos cofres de Minas Gerais, minorando os efeitos da chamada guerra fiscal. Isso foi dito por Erra Benjamin no recurso especial 1.193.911. Não precisa anotar, porque toda a conferência ficará aqui para registro do evento. Mas, minhas senhoras e meus senhores, eu me aproximo do encerramento e reafirmo que não se pode compreender uma solução jurídica, exclusivamente jurídica, como disse no início da minha fala, para os polêmicos conflitos de competência. A assimetria histórica entre as pessoas jurídicas que integram a Federação Brasileira repercute no âmbito econômico e político, que se reflete na política fiscal e financeira de todo o país, e de qualquer país, portanto, registre-se. Se hoje, como anunciei na introdução desta palestra, alguns líderes lá da Alemanha judicializaram a aplicação das normas constitucionais e infraconstitucionais sobre a repartição de receitas tributárias para salvar aquele espaço da Alemanha, o que dizer da nossa Federação Brasileira, do nosso gigantesco Brasil, com tantas desigualdades internas? É perfeitamente normal a existência de conflitos, como os que assinalados anteriormente, muitos dos quais analisados hoje pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja missão constitucional, nomofilásica, portanto, é uniformizar o direito infraconstitucional brasileiro e assegurar a isonomia entre os cidadãos, independentemente de onde moram. No entanto, a Federação, uma realidade político-histórica bem mais complexa do que lugares comuns ou chavões bastante repetidos nas discussões sobre a reforma tributária no Brasil. Nosso Brasil derrubou a monarquia por meio de um golpe militar, pelo desejo de se converter em uma federação. Passados mais de 100 anos, assistimos a um século XX em meio a estados de sítio e ditaduras. Só nos últimos 30 anos, portanto, é que conhecemos a estabilidade democrática e alguma solidez das instituições. Nesse aspecto, os conflitos em sede tributária devem ser examinados à luz desses fatos, e não como um problema teórico, suscetível de apreciação de nefelibatas. O Superior Tribunal de Justiça deve muito à teoria Ouvimos Abaixo. Graças à sua visão de estadista tributário, nossa jurisprudência conseguiu ajudar o país a conviver com a grandiosidade de seus problemas nesse campo, um reflexo, por óbvio, de nossa própria grandeza como nação. Muito obrigado.